Bom, então, hoje é dia 5 de novembro de 2021, estamos aqui para um mini workshop do curso Mudanças Climáticas e Efeito Estufa, uma introdução. É um curso oferecido pela extensão PR5, né, da UFRJ, através do projeto Reciclab Química Verde e Sustentabilidade, um projeto do Instituto de Química da UFRJ. Tá? Então, hoje, no nosso mini workshop, nós vamos ter a apresentação de Daiane Pontes, que vai falar sobre a crise hídrica, né? Água e aquecimento global. Depois, a apresentação de Ana Letícia, gases de efeito estufa. Depois, teremos a apresentação de Ligiane Kézia, que vai falar sobre aquecimento global e impactos na sociedade. E, por fim, a apresentação da professora Fernanda Garanito, onde ela vai abordar a Base Nacional Comum Curricular e questões socioambientais. Bom, então, podemos começar com Daiane Pontes, né? Daiane, pode compartilhar a tela, fica à vontade. Tá ok. Tá aparecendo ou não, né? Por enquanto. Não, Daiane. E agora? Agora tá aparecendo. Tá. Sim, sim, estamos vendo, sim. Ok? Ok. Então, boa tarde. Meu nome é Daiane. Eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela UFRJ e eu vou apresentar o tema sobre água e aquecimento global. Bom, contextualizando, né, o que é o aquecimento global, ele é caracterizado como um evento que sempre esteve presente ao longo do processo de evolução da Terra. É considerado um fenômeno climático e que causa aumento na temperatura média global da atmosfera e também dos oceanos. Essas mudanças na temperatura, elas podem ser influenciadas tanto por fatores internos quanto por fatores externos. Esses fatores externos seriam a radiação solar, por exemplo, composição física e química da atmosfera, a movimentação das placas tectônicas e o vulcanismo. Sobre os fatores externos, estaria atreladas atividades antrópicas, como a queima de combustíveis fósseis, né, o carvão, derivados do petróleo, atividades industriais, as queimadas, entre outros fatores. Sobre o aquecimento global no Brasil, o que se sabe é que a maior parte dos gases emitidos é originado do processo de uso e cobertura do solo. E o principal problema estaria relacionado ao aumento do desmatamento das vegetações dentro dos biomas. E as causas, né, desses desmatamentos, principalmente, pode-se citar a agricultura, a pecuária, a extração de madeira, o crescimento populacional. Bom, segundo o INPE, houve aumento no período de seca no Brasil. E a partir da análise de índice de evapotranspiração, principalmente entre os anos de 1991 a 2020, os pesquisadores observaram que os períodos de seca em diferentes níveis aumentaram em cerca de 10%
aqui na região sudeste. Esse é um mapa que mostra, né, as temperaturas. Observa-se que no Brasil, região sudeste, centro-oeste, parte da região norte, estão com temperaturas crescentes, principalmente nos últimos anos. Esse mapa ele foi feito entre o período de 1955 a 2021. Bom, sobre o aquecimento global e a crise hídrica, os dados mostram que os períodos de seca têm aumentado muito em diversas regiões, principalmente nas regiões do centro-oeste, da Amazônia e do sudeste. O gráfico que eu vou mostrar a seguir mostra que, a partir da metade dos anos de 1980, os períodos de seca dominam na região sudeste. E isso quer dizer que os índices negativos de chuva têm crescido bastante. Bom, esse gráfico mostra, como eu falei anteriormente, há uma diminuição do período de chuva, né, a partir da década de 1980, e a partir de 2010, observa-se que há um aumento dos períodos de seca e diminuição da chuva. E com a intensificação das mudanças climáticas e também das ações antrópicas, eventos extremos vão ser tendência, né? Vão ser mais constantes. Segundo o pesquisador Marengo, que é um climatologista, ele diz que os períodos de chuvas intensas que causam deslizamentos de terras, enxurradas, e períodos longos de seca e calor que causam crise hídrica, né, como por exemplo, eles estão sendo observados em diversas regiões, como o Pantanal, que é um exemplo mais atual. A falta de chuva também tem impactado bastante os níveis de reservatório de muitas hidrelétricas no Brasil. Os dados da Agência Nacional de Água mostram que a bacia do Rio Paraná, que concentra cerca de 35% da produção de energia hidroelétrica, teve no período de estiagem o menor nível nos últimos 91 anos. De acordo também com o Marengo, desde a última crise hídrica entre o período de 2013 e 2014, os reservatórios ainda não se recuperaram totalmente. E também com déficit de chuva e temperaturas maiores, os reservatórios ainda não atingiram seus parâmetros normais. Eventos climáticos como Laninha, as ondas de calor que foram observadas na Europa, ondas de frio também são padrões que influenciaram também nos níveis de chuva, né, nos níveis de precipitação. Concluindo, como eu falei anteriormente, as ações humanas têm contribuído para o aumento do aquecimento global. Os eventos climáticos tendem a ser mais frequentes daqui para frente. O crescimento populacional e a consequente demanda por mais água também colaboram para a ocorrência da crise hídrica, que, como eu mencionei também, os reservatórios não estão conseguindo acompanhar essa demanda. E os fatores relacionados também à falta de políticas públicas também estão entre as causas que contribuem para essa crise. Obrigada. Aqui são as referências que eu usei no meu trabalho. Muito obrigada, Daiane. Eu não sei se a gente pode fazer, de repente, deixar para o final as perguntas, né, as colocações. Pode ser assim? Pode. Joia, tem alguns pontos ali que você mencionou que eu anotei. Agradeço pela apresentação. A gente pensou em algo realmente mais curtinho para ser dinâmico, né? E também quero dar uma boa tarde para o professor Rafael Lopes, que já se encontra aqui na nossa sala virtual. Muito bom. Então, a nossa próxima apresentação vai ser de Letícia Silva, né? Letícia, fica à vontade, pode compartilhar a sua tela.
Não apareceu ainda não, né? Ainda não. Estamos vendo já. Tá a tela inteira? Tela inteira, joia. Ok. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Letícia. Eu sou estudante do curso de Química com Atribuições Tecnológicas no Instituto de Química, lá da UFRJ. E o meu tema é sobre a relação entre aquecimento global e os gases de efeito estufa. Bom, só para introduzir, né, como a Daiane bem falou, eu vou falar um pouco sobre o que é o aquecimento global e algumas consequências. Como a Daiane citou, o aquecimento global é basicamente uma mudança, né, da temperatura média global na atmosfera e nos oceanos também, né, que é causada, né, pela acentuação dos gases de efeito estufa. Esses gases, em sua maioria, são liberados pelos processos de queima de combustíveis fósseis e também por conta de queimadas, que muitas vezes estão relacionadas à agropecuária também. Dentre as inúmeras consequências, né, que esse processo tem, a gente pode citar algumas, como a Daiane até falou também, sobre a intensificação de alguns eventos climáticos extremos, né, que a gente pode citar, por exemplo, tempestades, inundações. Ela também falou sobre longos períodos de seca, né, que tem muita relação com consumo de energia, enfim. Algumas outras consequências, como extinção de espécies, o aumento do nível do mar, né, uma mudança no regime de chuvas, de ventos, né, e também um ponto muito importante, que é o aumento da incidência de doenças, né, porque alguns insetos, por exemplo, que transmitem algumas doenças, podem se reproduzir mais, né, em algumas temperaturas mais altas. Então, é um ponto a se pensar também. Bom, mas o que é esse efeito estufa, né, em si? O efeito estufa é um processo natural atmosférico da Terra, né? Sem ele, a temperatura média da superfície da Terra seria menos 18 graus Celsius. Então, a gente pode ver que ele é vital para a vida, né? Ele é necessário para a vida na Terra. A grande questão do aquecimento global não está no efeito estufa em si, mas no seu agravamento, né? Na sua exacerbação, no excesso de gases de efeito estufa. Mas falando, assim, sucintamente, né, sobre esse processo físico-químico complexo, que eu até coloquei aqui no slide, né, o que acontece? O Sol, ele vai incidir, né, radiação ultravioleta e visível na superfície da Terra. Um material que se encontra nessa superfície que absorve alguma dessas radiações vai absorver né, energia suficiente para excitar os elétrons, né, desse material, que naturalmente, né, vão para um nível de energia maior e tendem a voltar para um nível de energia menor, né, voltar para o seu estado fundamental. Quando esses elétrons eles vão decair gradativamente para subníveis vibracionais, né, que estão associados a esse estado excitado. E essa energia vai ser transformada em movimentos rotacionais e vibracionais. Isso vai emitir calor, né, para a atmosfera e também radiação infravermelho, né? O que acontece? Essa radiação foi para a atmosfera e na atmosfera se encontram algumas moléculas que a gente vai chamar de gases de efeito estufa, que vão absorver essa radiação infravermelha. E como essa radiação vai interagir com esses gases? Bom, a radiação infravermelha vai aumentar esses movimentos vibracionais e rotacionais dessas moléculas, né, causando deformações, que a gente vai chamar de assimetrias,
E isso vai causar ainda um dipolo eletromagnético. Esse dipolo eletromagnético vai fazer com que essa molécula seja ativa no infravermelho, ou seja, que ela emita radiação infravermelha, né? E isso em todas as direções, inclusive de volta, né, retornando à superfície da Terra, emitindo calor. Por isso que a superfície da Terra é aquecida, né? Assim, explicando sucintamente. Aqui tem um gráfico que fala os principais gases, né, de efeito estufa, e tem falando aqui aquele que contribui mais, né, para o efeito estufa, que é o gás carbônico. Bom, entre esses principais gases de efeito estufa, alguns vão ter o que a gente chama de tempo de residência maior na atmosfera, né? Que é o exemplo do gás carbônico, que chega a ficar de 50 a 200 anos na atmosfera, né? Que com certeza acaba agravando muito esse processo. Até porque o gás carbônico é um composto liberado em muitas atividades, né, humanas e em grande quantidade, né? Então, ele acaba sendo aí o que mais contribui para esse processo. Esse gráfico aí, esse próximo gráfico, mostra também isso que eu mencionei, né, sobre ele poder ser liberado por diversas atividades humanas, né, o que complica um pouco a situação. E fala também, né, é uma reportagem, na verdade, falando sobre a emissão de CO2 no Brasil em 2020, né, que foi ano passado, no ano da pandemia. E essa reportagem fala que as emissões de gases de efeito estufa cresceram quase 10% no Brasil ano passado, né? Fala especificamente do CO2 também, né? E que o principal responsável por esse processo foi o desmatamento, né? Isso em contrapartida a todos os outros países do mundo, né? Esses dados, né, foram divulgados há pouquíssimos dias antes da COP26, né? Que é a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. E isso abriu um questionamento muito grande, né, sobre a real intenção do Brasil em reduzir, né, a emissão desses gases, né, uma coisa bem preocupante para o nosso país. Aqui estão as referências que eu usei, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, alguns artigos, né, as referências do gráfico 1 e 2. Bom, e é isso. Aqui eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Ana Letícia, pela sua apresentação. O combinado foi esse mesmo, né, que fosse uma coisa mais rápida, dinâmica, por conta do horário de cada um, mas gostei bastante, você procurou abordar um pouco os aspectos estruturais, né, dos gases de efeito estufa, e você citou a COP26, que ainda está em curso, né, só na sexta-feira que vem, que ela vai terminar no dia 12, né, pelo menos isso é o que está na mídia, e a gente pode até depois falar sobre ela. Também quero aqui saudar o professor Adriano Almeida, que entrou na sala. Tudo bom, professor? Está ouvindo a gente? Boa tarde, tudo bem. Tá joia. Bom, então agora vamos passar para a apresentação da Ligiane Késia. Tá? Ligiane, fique à vontade para compartilhar. Boa tarde. Tá dando para ver? Sim, eu estou vendo. Sim. Eu também. Sim. Então, tá bom. Olá, gente. Boa tarde. Me chamo Ligiane. Sou aluna do curso de Biotecnologia e irei falar sobre o aquecimento global e os impactos na sociedade. Primeiro, nós temos que saber o que é o aquecimento global. Foi relatado pelas minhas colegas, né, sobre o efeito estufa, e iremos também abordar sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Como mencionado, o efeito estufa podemos, assim,
reduzir em poucas palavras que o efeito estufa, ele é o sistema de gases que a nossa atmosfera contém, e são esses gases que mantêm o calor na Terra em uma temperatura ideal. Sem esses gases na nossa atmosfera, praticamente o nosso planeta seria mais ou menos 18 graus negativos. Aqui nessa imagem nós conseguimos ver isso, né? Que o efeito estufa, ele tem a presença da radiação solar que atinge a atmosfera, ela interage com os gases ali presentes, e nessa interação os gases, ela absorve a radiação e emite de volta para a superfície da Terra o infravermelho, ou seja, o calor. Agora, falando sobre o aquecimento global, ele é o aumento da concentração desses gases do efeito estufa. Como consequência disso, nós temos a queima de combustíveis fósseis, né, o desmatamento e, principalmente, né, o desmatamento de florestas tropicais. O aquecimento global é isso. É o aumento gradativo da temperatura. E segundo algumas revistas, algumas pesquisas, o nosso planeta já vem aumentando nos últimos 100 anos cerca de 1,2 centígrados em média. E em algumas regiões também, como no Nordeste brasileiro, foi observado o aumento de 2 graus centígrados. Tá, mas como foi que surgiu o aquecimento global? De onde foi que tiraram toda essa ideia? Primeiramente, nós temos que citar sobre a Revolução Industrial. Só para a gente entender um pouquinho o que foi a Revolução Industrial, para nós termos uma base sobre aquecimento global. A Revolução Industrial, ela foi um processo de transformações econômicas e sociais que começou na Inglaterra no século XVIII. Ela foi o processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas. Pesquisas mostram que o aquecimento da Terra tem totalmente relação, desde o princípio, com o aumento da concentração dos gases do efeito estufa, que foram, né, consequências da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, a quantidade de gases do efeito estufa, principalmente CO2, se encontrava na atmosfera em uma proporção muito baixa, em relação hoje em dia, que está bem alta. Aqui nesse gráfico, nós conseguimos ver, né, que o mundo ele anda cada dia mais quente. Nós conseguimos ver de 1880 até 2020 altas temperaturas e uma alta emissão de CO2. Isso que pode prejudicar totalmente a vida humana. Foi visto também que em 2019, em outros países, como a Alemanha, a França e a Holanda também, 2019 bateu o recorde de quase 400 temperaturas foram registradas no hemisfério norte. Agora, voltando aqui para o Brasil, foi registrado também, né, as maiores temperaturas aqui no Brasil. Aqui nós temos 42 graus Celsius, registrado aqui no Rio de Janeiro, no dia 7 de janeiro de 2020. E aqui nessa imagem nós temos alguns lugares do Brasil que registraram também uma alta temperatura até o dia 6/11 de 2020. Tá, mas quais são os impactos na sociedade? Aqui eu coloquei apenas 3 impactos. Um deles que também podemos ser citados é o degelo. Com essa alta elevação da temperatura global, ela está afetando totalmente o equilíbrio ambiental, principalmente, né, as várias espécies de vidas marinhas. Na Antártida, nós conseguimos ver através de pesquisas que a população de pinguins diminuiu cerca de 36%, e calcula-se que 200 milhões de indivíduos serão afetados com o aumento, né, do mar, e cerca de 60% da população dessas áreas costeiras terão que mudar para outras regiões. Tudo isso por conta do aquecimento global, ou seja, está atingindo tudo, a natureza e também, né, a nós. Bom, sobre também a desertificação. A desertificação
é a perda da qualidade do solo, ou seja, elas são causadas pelo desmatamento, queimas, erosão, uso inadequado do solo para atividades agrícolas, né? Ocorre a perda da fertilidade, e no Brasil também nós temos caso, principalmente na região nordeste, de desertificação. E, por último, nós temos também a redução da biodiversidade, que é o envolvimento de tudo, né? Com a falta de com a desertificação, nós temos o quê? A destruição de habitat. Temos, né, a alta na caça de peixes. Temos animais o tempo todo fugindo de lugares, das suas casas, tentando se salvar. Foi mostrado também, nós temos em mente que, se eu não me engano, ano passado, tivemos as queimadas, né, no Amazônia, e nós vemos quantos animais, né, foram mortos, habitats sendo perdidos, biodiversidade, tudo isso, né, por conta das queimadas e também relacionado ao aquecimento global, ou seja, quanto maior a tecnologia, maior o desenvolvimento de tecnologia, maior as indústrias estão produzindo, mais gases são liberados na atmosfera, e está aí o aquecimento global. O que nós podemos fazer, né, para tentar diminuir o aquecimento global? Sempre, né, devemos optar por alimentos mais naturais, mais saudáveis. Tirar um pouco do cardápio alimentos industrializados, como leite, queijo, manteiga e principalmente carne bovina. Né? A carne bovina, ela tem a maior pegada de carbono, né? Segundo algumas informações, segundo alguns estudos, pude ver que o gado de corte criado em terras desmatadas produz cerca de 12 vezes mais de emissões de gases do efeito estufa, né? Diferente dos gados criados em pastagem. Então, nós vemos aí, né, o quanto de gases são liberados. O que nós podemos fazer, né? Poupar água, usar veículos sustentáveis, evitar o desperdício, cultivar plantas e principalmente a reciclagem, né? Algo que já tem que estar gravado em nossa mente, porque nós temos que cuidar do nosso planeta, da nossa casa, né? Que é o nosso planeta. Bom, aqui eu coloquei umas curiosidades, né, sobre a Terra, principalmente essa marcha em prol do Dia da Terra, que eu acho que é um assunto tão interessante, nós não podemos deixar de falar sobre isso. Vou ser bem sucinta. Essa marcha aqui do Dia da Terra, ela foi um movimento, né, feito, desempenhado por um senador norte-americano, Nelson, que buscou criar uma celebração pelo meio ambiente, após, né, o desperdício, após, na verdade, o derramamento de óleo em Santa Bárbara. Ele se ajuntou com outro ativista e aí foi declarado o Dia da Terra, ou seja, para o povo ter um olhar mais sensível à Terra, o lugar que nós moramos, porque muitas emissões de gases, muito desperdício, falta de reciclagem, e aí foi feito o Dia da Terra. E aqui eu coloquei a campanha da Natura, porque eu achei interessante, porque essa marca Natura, essa empresa, ela visa o bem-estar, tanto de oferecer o melhor para os seus compradores, como para a natureza. Tem alguns perfumes que vocês podem se lembrar, exemplo, o Pitanga, que está fora de linha da Natura, porque, segundo a Natura, ela visa o que? O meio ambiente. Ela pega a matéria-prima, utiliza, mas também ela quer repor de volta. Então, tem alguns perfumes que saem de linha porque ela dá esse espaço de tempo para a natureza produzir, para não ter aquilo de arrancar, retirar em excesso, produzir muitas emissões de gases e depois fazer aquela propaganda falsa. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Obrigada pela atenção. E aqui são as referências que foram utilizadas neste trabalho. Obrigada. Obrigada, Késia, pela sua apresentação. Eu fiz algumas anotações aqui também para a gente discutir, né, os pontos que você traz. E a gente vai vendo que esses assuntos, eles são todos interligados, né? A gente vive de forma sistematizada e não percebe, muitas vezes, isso, né?
talvez a construção da nossa sociedade foi justamente separar muito as ciências e meio ambiente, a gente percebe que a gente tem que integrar os saberes, os conhecimentos, para poder enxergar que está tudo muito interligado. Bom, então, para finalizar as apresentações de hoje, eu convido a professora Fernanda Garanito para fazer a sua apresentação. Fernanda. Gente, eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre as questões socioambientais dentro da BNCC. E eu vou estar fazendo a apresentação aqui de um resumo que eu e a professora Paula escrevemos para o EDUC, tá? E ele é intitulado Mudanças Climáticas na BNCC. Então, por que falar das mudanças climáticas, né? E por que relacionar essa temática com a BNCC? Primeiro, por conta da urgência do debate de assuntos relacionados ao clima e pelo modo que as mudanças climáticas têm nos impactado. Logo no início do nosso resumo, a gente vem destacando as principais causas das mudanças climáticas e destacando que a emissão de gases de efeito estufa tem sido a principal delas, não deixando de ressaltar o efeito estufa como essencial, né, para a vida no planeta, e também dizendo que essa intensificação ela se deu a partir da Revolução Industrial com a queima de combustíveis fósseis. E como consequência dessas ações, hoje a gente já tem visto a mudança na temperatura global do clima, alteração na frequência e intensidade das chuvas, extinção das espécies e também na intensificação dos eventos extremos. E com isso a gente tem visto o modo que a ação humana tem impactado tanto no clima quanto na biodiversidade. Por isso, a importância, né, de se debater a respeito das mudanças climáticas, visto que hoje nós não somos mais participantes, não somos mais espectadores dela, e sim participantes. E por que relacionar essa temática com a BNCC? Porque a BNCC é um documento normativo, né, que define um conjunto de aprendizagens que os estudantes devem desenvolver na educação básica e que já está sendo implementado dentro das escolas. Só destacando aqui, pessoal, que a análise feita foi na BNCC do ensino médio. E segundo esse documento, a organização das disciplinas ela é feita por áreas de conhecimento, que definem competências e habilidades essenciais que os alunos têm o direito de aprender em cada etapa da vida escolar. Então, as áreas de conhecimento são as áreas de ciências da natureza, ciências humanas, matemática e também linguagens. Então, o nosso objetivo é encontrar dentro dessas competências e habilidades propostas pela BNCC maneiras de abordar temas socioambientais em turmas de ensino médio. Por isso, a gente escolheu a temática das mudanças climáticas por ser um tema transversal. E aí a gente começou fazendo esse levantamento dentro da área de ciências da natureza e suas tecnologias, que é composta, né, pelas disciplinas de química, física e biologia. E a gente viu que essa área do conhecimento, ela apresenta 3 competências específicas e conseguimos relacionar esse tema com as 3 competências. A primeira, ela aborda, né, conceitos de matéria e energia, onde se destaca a importância de realizar análise de fenômenos naturais e processos tecnológicos, com o objetivo de propor ações que reduzam impactos socioambientais causados ao planeta. Então, dentro dessa competência, lá na habilidade 5, a gente encontrou, sendo destacado, né, o efeito da ação humana sobre o meio ambiente, onde a gente pode falar sobre a queima de combustíveis fósseis, o modo de uso e cobertura do solo, as queimadas. Então, tem diversos temas que a gente consegue relacionar com a questão socioambiental das mudanças climáticas. Já na competência 2, que fala sobre a importância de realizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, a gente também conseguiu encontrar essa questão do efeito da ação humana sobre o meio ambiente. E na terceira competência, né, que fala sobre análise de situações de problema e avaliação de aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas inferências no planeta, nós destacamos a habilidade 9, que fala da importância de discutir a introdução de novas tecnologias energéticas em relação à utilização de recursos fósseis, o que foi destacado aí durante todas as apresentações como uma das principais causas, né, dessas mudanças do clima. Na área de ciências humanas e sociais,
que é formada pelas disciplinas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia, nós vimos lá que ela apresenta 6 competências, e dentro dessas 6 competências, nós conseguimos elencar a competência 3, com essa questão das mudanças climáticas, porque ela destaca a importância da avaliação crítica das relações humanas com a natureza e seus impactos. E dentro dessa competência, as 6 habilidades relacionadas a ela permitem um link com essa questão das mudanças climáticas. Por exemplo, nas habilidades 1, 3 e 4, fala-se sobre o consumo responsável, uma vez, né, que essa sociedade capitalista que a gente vive está condenada ao fracasso. Então, aí tem um link muito bacana para a gente relacionar com essa temática. Nas habilidades 2 e 6, é destacada a exploração de recursos naturais e o compromisso com a sustentabilidade. E na habilidade 5, fala sobre os acordos internacionais e a garantia de práticas ambientais sustentáveis, o que hoje permite um link perfeito com a COP, né, que está acontecendo nesse momento. Na área de matemática e suas tecnologias, que apresenta 5 competências específicas, a gente conseguiu ver um elo entre a temática com a competência 1, que tem como intenção utilizar conceitos matemáticos para a compreensão de situações em variados contextos. E dentro dessa competência, a gente destacou a habilidade 1, que tem como objetivo interpretar situações econômicas, sociais e de ciências da natureza através da análise de gráficos. Segundo a BNCC, a análise de situações das ciências da natureza ou humanas faz com que essa competência, além de contribuir para a formação científica dos estudantes, também favoreça a formação de cidadãos críticos e reflexivos, que é uma questão que está a todo momento sendo abordada na BNCC, né? Essa questão do cidadão crítico e reflexivo. Já na área de linguagens e suas tecnologias, a gente conseguiu linkar a nossa temática com as habilidades de língua portuguesa. Elas são organizadas em 5 campos de atuação social. E o campo que a gente percebeu o maior elo foi o campo jornalístico-midiático, que visa, né, a utilização e análise de textos jornalísticos para a construção de uma consciência crítica e seletiva em relação à produção de informações. Então, aqui, além dessa análise de textos e essa consciência crítica, esse campo também pode ser utilizado para trabalhar no combate às fake news com os nossos alunos. Como conclusão, a BNCC prevê a formação de cidadãos críticos capazes de propor soluções para problemas e desafios através de uma educação integral, uma educação onde todas essas áreas de conhecimento dialoguem. Por isso, a gente está trabalhando aqui com a questão das mudanças climáticas, porque, como a gente viu, ela pode ser trabalhada em todas as áreas de conhecimento. E, dessa maneira, o aluno ele pode ter visões diferentes de um mesmo assunto. E, a partir dali, criar a sua própria opinião, não sendo simplesmente um repetidor da opinião do professor ou de quem quer que esteja ali apresentando para ele aquela questão. Então, aqui torna-se importante a questão da educação problematizadora, né, onde o aluno seja exposto a um problema e, a partir dali, refletir e criar sua própria opinião. Então, dessa maneira, ficou evidenciada a importância de se abordar temas socioambientais que conversem entre as áreas de conhecimento e que permitam reflexão e mudança de postura por parte dos estudantes. Essas foram as referências, né, que a gente utilizou para escrever o nosso resumo. E aqui o meu muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Foi uma apresentação breve, mas trouxe também vários pontos aqui interessantes, que fez um fechamento bem bacana aí nesse nosso mini workshop. Suando aqui, professora. E eu achei assim, bacana que as meninas apresentaram. Não sei se elas já tinham feito alguma apresentação antes, mas é isso, gente. Quanto mais a gente apresenta, mais a gente vai aprendendo. E eu sei que, às vezes, para você fazer uma apresentação de 10 minutos, você tem que ler muito, estudar muito.
e é assim mesmo, né? Mas vale a pena porque a gente aprende muito. Bom, então agora eu queria abrir para algum tipo de pergunta e comentário em relação, se vocês quiserem seguir a ordem, a apresentação, né, o tema que a Daiane trouxe para a gente, em relação ao aquecimento global. Depois eu queria também falar, tá? Alguém quer fazer algum comentário, ou a própria apresentadora, né, que quer comentar alguma coisa a respeito, uma pergunta a fazer? À vontade. Como eu cheguei depois, né, da apresentação da Daiane, eu, infelizmente, nem vou poder perguntar para ela, né? Tá, desculpa, tá, Daiane? Mas, infelizmente, devido à correria aqui, Claro, tudo bem. Antes. Então, tá. Eu vou só fazer algumas colocações aqui, que a gente falou muito em aquecimento o tempo todo, né? Nas primeiras... mas a gente tem que ver o aspecto da mudança climática no geral. O aquecimento é uma das consequências dessa ação, tá? Muito provavelmente ligado a gases de efeito estufa, a desmatamento, a ocupação do solo, né? Você vai derrubando floresta, construindo casa, você ali não tem mais uma árvore que faz a evapotranspiração, você tem um bloco de cimento que só vai absorver calor o tempo todo, né? Então, para a gente entender isso. E a questão, Daiane, que você trouxe sobre o aquecimento e a crise hídrica, você citou um ponto interessante, que também, além disso, existe uma demanda crescente pelos recursos hídricos, né? A água que a gente recebe em casa, ela veio de algum manancial. Quanto mais indústria, quanto mais comércio, quanto mais residências, mais água vai ser necessária para abastecer as pessoas. Quanto mais lavouras, quanto mais pastos, vai ser necessário água, tá? E aqui no Brasil, a atividade que mais consome água é a agropecuária, disparadamente, tá? Porque a água, ela tem uma coisa interessante, você usa, mas uma parte dela volta. A água doméstica, por exemplo, o esgoto é 99% água. Então, de alguma forma, aquela água volta. Mas a agropecuária, esse balanço já não é tão grande assim. O consumo realmente é muito grande. E um outro ponto que eu gostaria de complementar é que, quando você aquece uma região, a temperatura aumenta a evaporação. Então, imagina uma região de plantações que a evaporação aumenta. Você vai ter que usar mais o quê? Mais água para irrigar. Entende? Então, você aquece, evapora mais água e você precisa de mais água para compensar aquela seca. E aí você tem um ciclo vicioso entre aquecimento, uso de recursos hídricos e crise hídrica também, né? É um dos aspectos desse problema, tá? E se você chegou a ler alguma coisa sobre isso, Daiane? Foi até a entrevista que eu vi do professor José Marenco, que ele fala sobre isso, né? Que com essa última crise hídrica, né? Não conseguiu ainda ai, gente, esqueci o nome. Os mananciais. Não conseguiu reabastecer, né? Não teve tempo. E aí, com o crescimento populacional, isso não consegue acompanhar, né? Fica sempre fica aquela coisa decrescente, né? Aumenta a população e o consumo de água não consegue acompanhar, né? Exatamente. E aí reservatório de água, desculpa, lembrei, reservatório de águas. Tanto de superfície quanto subterrâneos. E aí também é importante rever essas tecnologias de irrigação, rever os processos industriais, para cada vez mais a demanda por água desses grandes consumidores se reduzirem.
Então, os processos, cada vez mais, eles têm que usar menos água, né? E haver também um reuso das águas cinzas, né? Para que você vai dar descarga com uma água potabilizada? Você pode usar uma água cinza. Algumas empresas, até shopping centers, estão reaproveitando as águas, a água de sabão, né? Fazendo mini tratamento e usando essa água para lavagem, não dá para usar para tudo, né? Para descarga, né? Então, assim, o uso, a gestão desse recurso hídrico, ela também precisa melhorar, tem muitas normas que se pode seguir nesse sentido, mas é algo que a gente realmente precisa ter uma grande atenção. Eu queria saber se ficou claro para a equipe essa relação do aquecimento global e recursos hídricos, né? Que é um dos aspectos, tem vários, né? Bom, então agora eu queria passar para a segunda apresentação em relação à apresentação da Ana Letícia. Alguém quer fazer alguma observação, ou a própria Ana Letícia, como é que foi fazer esse estudo, que é a relação entre efeito estufa e aquecimento global? Então, gostaria de parabenizar a Letícia, foi uma apresentação bem legal, bem interessante, tá? Essa questão de gases de aquecimento global, a gente tem percebido que, de uns anos para cá, até os próprios livros didáticos, eles vêm trazendo já alguns gases, né, e os efeitos desses gases para o meio ambiente, de um modo geral. Mas, mesmo já aparecendo um pouco, eu acredito que a gente precisa falar mais ainda sobre eles. Então, acho que é muito legal, assim como a questão da água, a professora falou a questão da reutilização da água, né, essa água de reuso, alguns shopping centers, como a própria professora falou, já fazem esse sistema de tratamento da própria água. Inclusive, se eu não me engano, acho que é a prima ou a cunhada da Fernanda. A senhora lembra da Fernanda? Ela é arquiteta e ela que projetou o Caxias Shopping, o Guadalupe Shopping e o Shopping Leblon. E ele já tem essa pegada de reaproveitamento da água. É bem legal, bem interessante mesmo essa proposta. E no Rio de Janeiro são os únicos shoppings que fazem esse tipo de reuso da água. E em relação aos gases, né, voltando para os gases, eu gostaria de ver com a Letícia. Letícia, pode ficar tranquila, tá? É só trocar mesmo aqui figurinhas de essa questão com a Letícia dos gases. Quais são os gases que hoje, Letícia, a gente poderia destacar realmente como os principais causadores? Muito se fala do CO2, do gás metano, mas existem outros gases que, dentro da pesquisa que você fez, que poderiam também entrar nessa questão, porque até nos próprios livros eles falam muito do gás metano e do dióxido de carbono. Tem algum outro, ou alguns, né, outros que você possa destacar para a gente? Letícia, calma, Letícia. Oi. Só. Então, eu procurei focar mais no gás carbônico, porque eu vi que ele era o que mais contribuía mesmo, né? Mas eu lembro que até em uma reunião do Reciclab, a Paula tinha mencionado também que as pessoas nem imaginam que o ozônio seja um gás de efeito estufa, né? Então, ele seria né? Aqueles CF6 também, né? Também contribuem bastante. A própria água, né? Também vapor de água seria um gás de efeito estufa, então acho que são esses. Mas o ozônio realmente eu não imaginava. E teve até um tempo, foi no início da pandemia, e nós tivemos também um período de Olimpíadas, né? Período das Olimpíadas,
que a emissão de NO, né, NOx, ela reduziu bastante também na cidade do Rio. E o NOx, ele também ele contribui bastante, principalmente para os problemas de saúde. Mas é legal, foi bem legal, Letícia. Gostei bastante. Vou parar de falar, senão eu falo pra caramba. Assistiu o seminário de hoje, Rafael? Não, pior que não. Gostaria de ter participado. A professora falou exatamente sobre isso. Eu sinto falta disso. Muito bom o seminário hoje, Rafael. Perdeu. Poxa. E no curso de mudanças climáticas, o professor estava até comentando que hoje tem se feito muito mais ação para mitigar o metano do que o gás carbônico, porque o tempo de residência do gás carbônico na atmosfera ele é muito maior. Então, eles estão tentando mitigar mais o metano, porque ele, além de ser muito agressivo, o tempo de residência dele é menor. Então, estão tentando reduzir por aí, entendeu? Não, essa pergunta foi boa. E o carbono, ele é meio que uma referência, ele virou uma referência até para o mercado de créditos de carbono. E essa COP26, ela está sendo muito criticada, porque eu percebo que assim, ainda falta muita participação popular nessa questão do meio ambiente, né? E é uma das críticas que se faz. E agora está todo mundo desesperado, né? Mas uma das coisas que precisa ser regulamentada é esse mercado de créditos de carbono, né? Como que isso vai ser feito? Isso já é citado no Acordo de Paris, mas precisa ser melhor explicitado, porque é um mercado assim, milionário também, né? Sabe que esse mundo capitalista, você falar de meio ambiente, ninguém se sensibiliza. O que sensibiliza é o financeiro. É por aí que a coisa anda. Infelizmente, é assim, né? Mas eu achei a pergunta do Rafael muito boa, que é isso mesmo, né? A gente tem vários gases e existe, gente, uma conta que se faz de transformar esses gases de efeito estufa em equivalentes de CO2, tá? Porque tem gases que têm um potencial de estufa muito maior que o CO2. Então, o CO2 é uma referência, e esses outros geralmente são muito mais... tem um efeito estufa maior. Eu até deveria ter trazido essa continha aqui, mas eu vou ter oportunidade de esclarecer melhor isso para vocês, tá? Então, o CO2 virou quase que uma referência, mas o metano, por exemplo, ele tem um potencial estufa até maior, viu? E ele precisa ser mitigado, apesar do CO2 ficar mais tempo na atmosfera, tá? E outra coisa que a Ana Letícia trouxe, importante, foi a questão do efeito estufa. O problema não é o gás de efeito estufa na atmosfera, o problema é a concentração deles, porque é um efeito natural, porém a concentração exacerbada, porque ele é produzido, mas ele não está sendo consumido, ele não está sendo absorvido. Então, esse excedente é que causa o efeito estufa, e é isso que a gente precisa resolver rapidamente, tá? Muito bem. Na questão da apresentação da Ligiane, ela fez uma correlação entre os efeitos do aquecimento global na sociedade. Ela também citou também no meio ambiente, né? Mas ela fez um paralelo com a questão da sociedade. Alguém quer fazer algum comentário? A própria Ligiane também. Então, gostaria de falar também, só querendo um chato, né? Estou me sentindo chato, Ligiane, desculpa. Adriano também pode sair. Nada. Eu vou dar uma palavrinha. Então, Ligiane, parabéns pelo seu trabalho, pela apresentação, tá? Ficou bem legal, viu? A gente conversou um pouquinho antes, né? Você estava lá apreensiva, mas deu tudo certo, correu tudo bem, que bom. Então, Ligiane, você falou, vou citar só 2 tópicos aqui bem interessantes. Você falou na sua apresentação sobre o consumo da carne bovina, né, que é uma discussão enorme, né? Essa questão vai gerar uma discussão enorme, sempre, né?
E eu gostaria de também ressaltar aqui a importância dos biomateriais. Então, você falou da Natura, que é uma empresa que trabalha nessa questão de pensar no meio ambiente, né? Isso também engloba N outros fatores. Isso vai repercutir até na questão da bolsa de valores da empresa lá, né? Na bolsa. Então, isso vai refletir em N outros setores. Então, Ligiane, como que a gente pode, na sua visão, tá? Como que a gente poderia resolver essa questão da criação do gado para consumo, né? O gado de abate, e a questão do uso ou o incentivo de uso de biomateriais? O que você teria para falar além daquilo que você falou da apresentação? Eu acho que são tópicos bem interessantes, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo. Quando a gente fala de biomateriais, a gente está falando até mesmo da garrafinha plástica nossa, né, de água. Que, poxa, por que eu vou continuar comprando uma garrafinha todo dia se eu posso utilizar uma garrafinha, aquela de metal, né, de alumínio, ou essa garrafinha que antigamente demorava de 100 a 200 anos para se desintegrar no meio ambiente, hoje ela pode durar 50 anos, 20 anos, ou pode ser totalmente reciclável, né? O que você acha que pode já estar contribuindo, colaborando para as futuras gerações em relação a esse tipo de assunto? Travou aqui. Oi, pronto, desculpa, porque tinha travado aqui. Mas eu acho que eu entendi sim a pergunta. Sobre a carne bovina, eu acho que né, como foi mencionado, acho que uma das técnicas para diminuir tudo isso seria, né, além da redução, né, procurar um método de criação de rebanho sem que venha causar prejuízos ao meio ambiente. Tem muitos lugares que podem contribuir, né, para o rebanho, só que é aquilo. Nós vemos que muitos fazendeiros não querem procurar um lugar acessível para criar um rebanho de uma forma, assim, legal, um pasto tranquilo, mas sim, eles optam sempre pelo desmatamento, né? Mais fácil desmatar e colocar um rebanho ali e criar, do que encontrar um local acessível, que você vai cuidar da terra, vai ter o boi ali, o gado crescendo. Então, eu acho, né, que deveria, assim, ter uma conscientização. Não sei se poderia criar até uma lei, né, uma fiscalização melhor, né, para estar de olho nesses fazendeiros, ter alguém ali sempre fiscalizando, porque o que mais foi falado aqui em todas as apresentações foram isso: desmatamento, efeito estufa, aquecimento, um vai complementando o outro. Então, em relação ao gado, uma fiscalização melhor, alguém que bata lá nos fazendeiros: olha só, deixa eu corrigir isso aqui, deixa eu fazer isso aqui, não quer fazer? É uma multa, porque gera um prejuízo para a sociedade, está atingindo a gente. E também vamos supor, nossos filhos, netos e bisnetos, vai atingir totalmente o mundo. É muito fácil falar, tem que reduzir a carne, tem que reduzir o consumo de carne, mas por que tem que reduzir? O que está acontecendo no solo, no meio ambiente? Tem que ser, tipo assim, um olhar maior sobre a forma como está sendo criado esses gados, o ambiente onde estão sendo colocados, a forma como está ocasionando desmatamento. Eu não sei se deu muito para entender, mas na minha concepção foi isso, entendeu? Uma fiscalização mais rigorosa, né, para os criadores de gados, bois, enfim. E também, se caso não respeitarem, uma multa ali, porque isso está relacionado ao nosso ambiente, é o nosso planeta, é a nossa casa. Então, tem que cuidar e tem que ver uma outra forma. Em relação a biomateriais, o senhor poderia me esclarecer melhor? Eu acho que eu fiquei com uma dúvida sobre isso, sobre biomateriais que o senhor estava falando. Não, então, Ligiane, o que acontece? Eu não sei se a pergunta também foi muito clara, né? Era mais uma reflexão. Nós sabemos que hoje nós temos empresas que testam seus produtos em animais, né? Então, nós temos aquela linha de produtos de empresas
que, olha, nós somos, né, uma empresa certificada que não testamos os produtos em animais, utilizamos embalagens ecológicas, biodegradáveis. Então, essa é a tendência, pelo menos no meu ponto de vista, né, das empresas que querem se manter no mercado. E aí eu falei também da questão da garrafinha PET, que ela sofreu uma modificação devido à sua estrutura mesmo química, né? Então, eles tiraram os bisfenóis existentes ali e colocaram na composição dessa garrafinha biomateriais. Então, hoje você tem garrafas PET que são feitas de bagaço de cana, folha de bananeira, casca de batata, e aí tem N outros tipos de materiais. Isso é legal para o planeta, né, que você reduz a quantidade de lixo no meio ambiente e, em contrapartida, esses materiais podem ser consumidos pelo solo, né, ou até por micro-organismos de maneira mais natural e saudável, e o que sobra, esse resíduo restante, ele poderia e pode ser reciclado. Então, a questão é, o que você hoje acha, Ligiane, em relação a esse tipo de pegada, esse tipo de vertente? Vamos trabalhar agora com biomateriais, materiais que são mais saudáveis para o meio ambiente, já que nós estamos falando de aquecimento global. Então, eu acho que a gente, primeiramente, tem que parar, nós temos que parar e pensar no lixo. O que a gente está gerando de lixo? Se hoje eu faço, por exemplo, uma festa, né? Hoje não, porque a gente está no meio da pandemia, mas a gente está lá numa festa, eu vou utilizar material plástico ou vou utilizar um material de vidro? O meu copo vai ser aquele copinho plástico ou eu já vou utilizar o copo de vidro? Os meus pratinhos vão ser aquele pratinho de plástico ou eu posso usar o pratinho já de papel ou de isopor, que também já está sendo bem reciclado? Entendeu? É mais essa vertente. O que você acha dessas empresas? O que você diria em relação a esses biomateriais que hoje já estão sendo utilizados até mesmo pela Natura? Hoje você compra o refil, né? Você não precisa comprar a embalagem toda. Você pode comprar só o refil. Então, isso eu acho que é assim, uma pegada bem interessante também que a gente pode estar refletindo e falando mais, né? Mais para frente ou em outros encontros, tá? Era mais uma reflexão. Não sei se ficou mais claro agora, se eu embolei de vez, que já estava complicado. Não, ficou claro sim, ficou claro sim. Em relação a isso, eu acho essa pegada muito boa, muito ótima, porque é aquilo, tá dando aquele estalo na mente das empresas de, assim, eu tô produzindo, mas também, olha só, meu ambiente, eu também tenho que cuidar disso. Então, eu acho super boa essas ideias, e principalmente, né, pela Natura. Eu consumo muito, assim, alguns produtos da Natura, e eu sempre fico observando essa pegada da Natura, estou falando dela porque, né, foi citada, e eu vejo, sabe, o papel importante disso. É uma conscientização, de uma empresa grande passando para os seus compradores, uma conscientização, e isso vai, instalando na cabeça das pessoas. Bom, se eu compro de uma empresa que está me mostrando isso, então eu posso também incentivar outras pessoas a também ter isso, fazer, optar por materiais, né, que são biodegradáveis, materiais, né, que vão ajudar a natureza e não vão poluir a natureza. Então, eu super apoio, né, empresas assim, porque eu sempre olho o ambiente como um local, minha casa, né, um local minha casa. Então, eu tenho que cuidar da minha casa. E eu sou muito, assim, eu acho que é isso, né? Gosto dessa pegada, pretendo sempre estar observando isso e também pretendo sempre tento repassar ao máximo. Antigamente, quando eu era criança, não tinha essa concepção. Eu pegava o papel e jogava no chão. Aí depois eu fui crescendo, observando sobre o tempo todo, sendo falado pelas pessoas. Não, temos que reciclar. Mas por que reciclar? Por que investir em materiais para o nosso planeta? Depois a gente vai crescendo, vai entendendo toda essa pegada de reciclagem, que nós precisamos cuidar da nossa casa, né? E aí a gente vai criando esse hábito de sempre optar por produtos biodegradáveis, produtos que não vão agredir tanto a natureza como a nós mesmos, né? Porque tem produtos que agridem, né, a nossa saúde.
Então, eu sou super a favor de produtos assim, né, sustentáveis. Adriano, quer fazer alguma colocação? Vou dar uma palavrinha. Pois não. Olha, o meu áudio está muito ruim, mas vamos lá. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim, Adriano. Sim. Uma dica. Infelizmente, eu cheguei um pouquinho atrasado. Eu assisti as 2 últimas apresentações. A quem competir melhor essa questão é que ontem eu não sei onde eu ouvi, mas isso é um fato que tem que ser, é incrível como é verdade, como é verdadeira a questão de que o arroto do gado, que o Brasil tem uma área muito grande e a questão, né, da agropecuária é imensa, como o arroto do gado influencia no aumento da concentração de gás metano. Esse é um dado que eu acho que é interessante ser levantado. É interessante isso aí também, que o senhor falou, porque eu também estava vendo sobre os gases também que os animais emitem também, que também é algo que pode ser também levado em consideração, né? Os gases que eles liberam ali também no pasto também podem contribuir, como muitos fazendeiros que apresentam uma quantidade exorbitante de gados em uma área de desmatamento, e se cada gado solta, não sei, 3, 5, 6 vezes por dia, liberam gases, assim, que foram produzidos através da sua digestão, né, isso também contribui também para o aquecimento, né, poluição, enfim, eu estava vendo isso em uma reportagem, foi bem rapidozinho que eu passei na televisão e eu achei isso também interessante. Também pode ser... Porque há um tempo atrás, a primeira vez que eu escutei isso, eu falei assim, não é possível que isso seja tão relevante assim. Mas, com o passar do tempo, e essa semana, principalmente, que eu não sei onde que eu vi, foram apresentados valores numéricos, e eu fiquei assim estarrecido. Então, realmente, tem que ser levado em consideração. Com certeza. Outra coisa, eu também, essa questão da água do reuso é uma prática que eu já penso em fazer aqui em casa, porque aqui eu moro em Caxias, tem muita falta d'água, e aqui eu tenho poço e tenho água da SEDAI. Só que a água da SEDAI, eu tenho como fazer isso aqui, porque eu acho realmente um crime dar descarga com água tratada, porque você, quando coloca água do poço, você tem que fazer 2 instalações, né? Uma instalação para o banheiro e uma para a cozinha. Em que, assim, daria para fazer em algumas residências, dá para fazer. Eu vou aparecer aqui um pouco, porque durante a colocação eu achei uma revista aqui, é uma edição especial da Scientific American, que fala da Terra na estufa. Ela tem uns 10 anos, essa revista. Mas é muita coisa aqui, com certeza, a gente deve pensar assim, caramba, nessa época já se falava isso, porque tem aqui uma foto aqui de 2003, encolhimento do gelo no Ártico, relacionando 1979 com 2003. É uma revista muito boa. Se alguém tivesse até para fazer assim alguma questão de comparação com dados, é uma revista inteira falando da Terra na estufa, a revista inteira. Tá? Bom, era isso. E assim, para terminar de modo filosófico, né, filosofar um pouco, você vê a questão de hoje, a igreja, quando a gente vê no passado, né, por exemplo, toda a questão da igreja com Galileu Galilei, né, a própria questão recente de vários físicos que fizeram um encontro, entre eles o Stephen Hawking, em que a igreja já procura a ciência, né, e falaram para os físicos, olha, por favor não, olha,
e não divulguem sobre o antes do Big Bang, sim até do Big Bang em diante. Então, quando a gente vê o Papa hoje, né, recentemente, o Papa se pronunciando, muito preocupado com a questão ambiental, né? Então, realmente, assim, eu fico pensando, será que não tem algo de grave acontecendo? Porque quando a igreja procura a ciência para informações, é porque tem alguma coisa que a sociedade não sabe, entendeu? Bom, era isso. Obrigado e desculpe pelo atraso. Tudo bem, Adriano. Eu acho que o debate é longo, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Aqui eu queria fazer uma pequena observação. Bom, em relação ao que a Ligiane trouxe, é muito interessante, e infelizmente eu não tenho uma referência aqui para dar para vocês, mas eu vou buscar. E, Adriano, se você conseguir a referência sobre a questão do gado, passa para a gente também, tá? Me parece, e foi até o próprio professor Fábio Scarano, numa aula, ele disse o seguinte: a questão é que tem muita devastação de pasto no Brasil para fazer pasto, né? Desnecessário. Na verdade, o gado precisaria de uma área bem menor para ele ficar, né? Mas as pessoas têm aquela ambição de ter muitas terras, aquelas famílias, aquelas pessoas que detêm um grande número de terras no Brasil e quer avançar cada vez mais. Então, isso realmente, eu concordo com a Ligiane, tinha que ter uma legislação que fizesse um cálculo, número de cabeças de gado e a metragem de pasto. O resto, meu amigo, planta floresta, faz alguma coisa, mas não vai desmatar tudo e o gado sem necessidade. Fica um boizinho aqui, uma vaquinha ali, um espaço enorme, devastado. E a própria questão do nosso hábito alimentar, né? A gente tem que ver quem está consumindo muita carne. A gente sabe que no Brasil hoje a maior parte da população não tem condição de comer carne com regularidade, mas existe, né, a concentração de renda em algumas regiões do Brasil e muitas vezes a carne, o pasto lá do Centro-Oeste vai abastecer o Sudeste, né? A carne que é produzida lá nem é para a população de lá, é para outra população. E também a questão da exportação da carne. Então, é a questão do nosso hábito, é a questão do uso da terra. Eu só queria abrir um parêntese em relação à reciclagem. A Ligiane achou. Depois dá o link para eu colocar aí para o pessoal ver. A reciclagem ela é um caminho, mas ela deve ser evitada, porque, deixa eu explicar, também a gente gasta energia para reciclar. Então, o uso consciente, o reuso, sabe? A questão do consumo consciente é um passo anterior. Mas, claro, as reciclagens elas são importantes, melhor do que jogar fora aí no aterro sanitário ou no lixão a céu aberto, né? E em relação às empresas, a gente vê que muitas empresas estão valorizando a sustentabilidade, como o Rafael falou, e isso as valoriza na Bolsa de Valores, tá? Existe um índice de sustentabilidade empresarial, o ISE, e essas empresas que conseguem esse selo, elas são mais valorizadas na Bolsa, onde eu falei com vocês que tem uma visão também capitalista da sustentabilidade. Sustentabilidade, gente, não é um conceito único. Às vezes a gente até coloca um conceito único. Eu já fiz muito isso, faço às vezes, mas existem várias sustentabilidades, né? E tem essa noção capitalista de que você, para a empresa, é propaganda. Em muitos casos, a empresa realmente economiza. Quando você coloca um sistema de reuso num shopping, com certeza aquele sistema ele se paga
porque o consumo de água, que é algo que tem que ser pago na conta, né, cai para o shopping, né? Então, ele gasta menos com água e mesmo que ele tenha que investir no processo de reuso, compensa, né? Então, tem a questão econômica e ambiental, e acaba refletindo no social, tá? Bom, tem mais umas outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu vou deixar para comentar agora no último bloquinho, que foi a apresentação da Fernanda, né? Fechando a questão da educação e os temas socioambientais. Você quer fazer alguma colocação? Os outros professores aqui presentes, monitoras? O Rafael quer, né, Rafael? Então, como sempre, aquele aluno chato, né? Fernanda, você falou de um tema muito legal, cara, que é a BNCC, né? Essa nova BNCC que está acabando com a gente, literalmente, e as mudanças climáticas. Cara, eu acho fantástico a gente poder juntar, né? Esses dois mundos, que é justamente falar sobre esse tema, nossa disciplina, mas não só na nossa disciplina. A gente tem que falar, eu acho que é muito saudável falar na geografia, na língua portuguesa, na história, na biologia e na química. Agora, eu não sei se você já tem alguma informação, né? Até porque você já está mais atualizada do que eu, então não sei se você já tem alguma informação em relação a essa nova BNCC com a questão das mudanças climáticas. Você saberia me dizer se já tem? Isso é mesmo curiosidade, eu estou por fora e eu não sei se já existe como eles estão chamando agora de oficinas, né? Essas oficinas que serão ministradas por nós, que não passamos ainda por nenhum processo formativo, tá? Mas a gente vai ter que falar sobre isso. Como, eu não sei. Eu gostaria de saber de você se já existe algum caminho que eu possa estar pesquisando ou até mesmo consultando, até mesmo com você, sobre essa questão de mudanças climáticas, essa nova questão da BNCC em disciplinas que vão funcionar como sendo cursos, mini-cursos, com essas turmas de primeiro e segundo ano, se vai ser possível juntar, por exemplo, o tema de funções inorgânicas na parte de óxidos com essa questão de mudanças climáticas, se isso está migrando para alguma outra disciplina, eu sinceramente estou ainda perdido com relação a isso. Saberia me dar essa informação, me direcionar em relação a isso? A Lei da Educação Ambiental, ela aparece na BNCC, só que a educação ambiental ela não é uma disciplina, né, Rafael? Ela pode ser abordada por todos e o problema é que, na maioria das vezes, não é trabalhada por ninguém. Então, essa questão dos itinerários formativos da BNCC, ela dá liberdade para o professor trabalhar questões socioambientais dentro desses itinerários. E o bacana justamente, assim, por esse tema ser transversal, ele pode ser abordado em todas as áreas de conhecimento, cada uma com seu viés. Então, dentro das escolas, eu acho que isso aí vai ser livre. A escola que eu trabalho, por exemplo, o ano que vem vai estar sendo implementado, né, com a turma da primeira série do ensino médio, e a proposta lá já é de educação ambiental. É tema relacionado à educação ambiental dentro do itinerário formativo de ciências da natureza. Nos outros, eu ainda não sei o que eles vão fazer, porque, na verdade, não sei você, mas assim, eu ainda estou muito perdida. As escolas não estão passando orientações para a gente. Tudo que chega, assim, é na hora. Escolhe aí um tema, define. O coordenador chamou os professores de ciências da natureza e pediu para a gente elencar temas que fosse possível a gente abordar dentro das nossas áreas das nossas disciplinas para ser trabalhado no itinerário formativo de ciências da natureza. E aí, então, a gente está se reunindo e definindo essas temáticas, entendeu? Mas a questão das mudanças climáticas, ela pode ser abordada em diversos temas da química, né? Em diversos tópicos.
Óxidos, por exemplo, é maravilhoso. Hidrocarbonetos, se a gente for trabalhar lá com a questão do metano, as reações de combustão, tem muitas coisas que permitem essa conexão, né, da temática com a nossa disciplina. Eu acho que o importante é a gente estar a fim de fazer, entendeu? Até porque a gente ainda trabalha num modo muito tecnicista, né? A gente precisa cumprir aquilo ali, porque vai ter vestibular, o cara tem que passar. Então, às vezes, essa visão social, crítica a respeito das questões sociais não é muito abordada. Então, eu acho que com isso, a BNCC vai estar facilitando o nosso trabalho. Claro que eu enxergo vários problemas, assim como todo mundo, mas eu acho que tem muitas coisas boas também. E essa é uma delas, né? A possibilidade da gente estar trabalhando por vários ângulos uma mesma temática. Perfeito, Fernanda. E mais uma vez, parabéns pela apresentação, tá? Mais alguma colocação? Eu achei interessante que a Fernanda falou sobre a questão do consumo responsável, e aí faz a ligação com o que a Letícia, a Ligiane e a Daiane já tinham comentado. Então, a gente vê que esse tema, essa abordagem é importante no processo formativo nosso, né? Porque cada coisa que a gente usa, e foi hoje o que nós vimos numa apresentação mais cedo, demanda material, demanda energia, demanda muita água para ser produzido. Então, a gente tem que olhar para cada coisa, né? Essas novas gerações que estão surgindo, já ter essa consciência, né? E harmonizar também com a sua sobrevivência. Ninguém quer sair fechando todas as fábricas, não é assim que a coisa vai funcionar, mas a gente precisa redimensionar a nossa sociedade. E eu vejo que a gente já tem um público de consumidores, né, com uma consciência maior. É aonde que muitas empresas também estão procurando se adequar a esse novo perfil de consumidores. Aquele consumidor que não quer produtos testados em animais, aquele consumidor que quer ver a responsabilidade socioambiental da empresa. Então, assim, a responsabilidade está na mão dos governos? Claro. Está na mão das empresas? Sim, mas a postura nossa, cidadã, ela é transformadora. E a educação tem um papel fundamental nisso, né? Quando a Fernanda fala das outras disciplinas, por exemplo, análise de gráficos, nós vimos em várias apresentações anteriores justamente isso, a apresentação de gráficos aqui, né? Interpretar esses gráficos, como isso é importante, né? Porque eles mostram dados que a gente precisa conhecer e também a leitura, né, de textos e mais do que tudo, ao combate às fake news, ao negacionismo, que isso traz muitos problemas. Muita gente ganha dinheiro com isso, certamente, se beneficia, mas o prejuízo social é incalculável. Veja o que nós estamos passando no nosso país nos dias de hoje, né? Bom, gente, essa primeira parte aqui, a gente está gravando porque eu sugeri que fizéssemos colocássemos no canal, né, do Reciclab, se vocês concordarem, tá? Quem chegou depois perdeu essa fala, para que a gente tenha esse material registrado, né? E gostaria que cada um, então, em um minutinho, fizesse as considerações finais para eu encerrar a gravação. Então, a gente pode começar pela primeira, quem apresentou, a Daiane. Daiane. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, gostei também muito das outras apresentações, acho que todas as apresentações e falas se complementaram, né, de certa forma, os assuntos, os temas, e agradecer mesmo, foi muito bom esse encontro, né, os temas são temas bem atuais e pertinentes, importantes de serem discutidos, né, cada vez mais. Ana Letícia.
Gostaria de agradecer também a atenção de todos, falar que eu estou muito feliz de participar desse projeto de mudanças climáticas, porque eu realmente considero uma questão fundamental, né, diante de tudo que a gente tem visto nos últimos tempos, né. Então é isso. Ligiane? Também queria agradecer, né? Foi um momento muito bom, né? Essas apresentações, como foi falado nela, se encaixaram uma nas outras. E isso está me ajudando bastante, porque estou tendo um olhar melhor, né, para o meio ambiente. E também, com certeza, irei absorver mais e também conscientizar mais pessoas. Então, agradeço muito essa oportunidade. Esse curso também está me ajudando bastante. Eu estou gostando e amando cada desafio, cada pegada. Estou gostando bastante. Eu agradeço mesmo. Que bom. Professora Fernanda. Eu queria começar também parabenizando as meninas, dizer que foi muito bacana a apresentação, as discussões que vocês trouxeram. Também agradecer, né, a oportunidade e dizer que para mim também está sendo muito bom. Eu tenho aprendido muito, né, com essas discussões e com todos esses estudos que a gente faz para poder, no final, gerar um produto, né? Então, foi muito bom estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouco dessas experiências e dessa troca. Pela ordem, professor Rafael. Então, gente, eu gostaria de parabenizar a todas pelas apresentações, foram bem legais. Uma pena eu não ter participado da apresentação da Daiane, né, logo no início, mas o caminho é esse, a gente apresentando, a gente pesquisando, né, e sempre estudando para melhorar a cada dia, tá bom? Então, parabéns, obrigado por permitirem que eu pudesse participar, tá? Desculpem se eu extrapolei um pouco nas perguntas, mas eu acho que é legal, essa troca é muito interessante, eu sinto muita falta disso. Professor Adriano. É um tema muito importante para melhorar o ensino de química, para melhorar a educação do nosso país, para conscientizar as pessoas e para criarmos uma sociedade mais justa. Obrigado. Eu gostaria, então, de encerrar essa gravação, agradecendo a presença de todos, parabenizando a todos que se apresentaram, e eu vou encerrar com um pequeno texto do professor Paulo Freire, né? Nesse livro que ele tem Educação e Mudança, e eu vou dizer o seguinte, aqui nas palavras de Paulo Freire. A educação tem caráter permanente. Não há seres educados e não educados. Estamos todos nos educando, embora existem graus de educação, mas esses não são absolutos. O homem, por ser inacabado, incompleto, não sabe de maneira absoluta. Somente Deus sabe de maneira absoluta. Muito obrigada, e aqui encerro